Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Ora o imperador romano negro, ora o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da União Europeia. Bill Gates e até o próprio Papa também já foram citados como os possíveis anticristo. Mas afinal, quem seria esta figura descrita nas profecias? Será que ele e as bestas do Apocalipse já estariam entre nós? Qual será a sua influência sobre aqueles que habitam a Terra? O Papa Francisco talvez seja o anticristo. E eu devolvo a pergunta: poderia o mal amar? Poderia o mal abaixar-se para lavar os pés das pessoas? Se a gente disser que sim, talvez o Papa seja o anticristo, mas se a gente disser que não, certamente nós já temos a resposta. Os próprios textos escritos pelo Espírito Emmanuel, que também foi um romano, ele disse que o Império Romano, Roma em si, trouxera consigo uma missão, a missão de educar os povos. Infelizmente isso não ocorre, né? Então, para os grandes povos daquela época, escravizados pelo Império, sem dúvida nenhuma que a besta, a Babilônia, o anticristo era o Império Romano. Então Jesus já deu o padrão, modelo e guia da humanidade. Quem não está com, está contra. Contra é anti. Então o anticristo é todo aquele que não segue a cartilha do amor. A besta, ela representa tudo de negativo. E o anticristo também. Não é bem uma pessoa, não é um espírito encarnado, nem desencarnado. Infelizmente, o anticristo está entre nós. Qual é o nome dele? Mais do que o nome, é a força do anticristo. Quando eu vejo, por exemplo, a corrupção que vai se institucionalizando, aí está o anticristo. Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas deixando de amar e escolhendo o ódio, escolhendo o egoísmo, aí está o anticristo. A natureza de fato tem muito poder e ela pode agir de maneira notória ou silenciosa. Tantas vezes nos deparamos com doenças que simplesmente surgem e em pouco tempo levam milhares de vidas, como ocorreu com o Ebola no continente africano. O médico infectologista brasileiro Gessé Reis trabalhou durante um mês no controle da proliferação do vírus na Libéria. O pico da transmissão do Ebola na Libéria aconteceu, na verdade, entre agosto e setembro, né? Os primeiros casos foram descritos em março, houve um silenciamento dessa transmissão durante alguns meses e a partir de agosto e setembro é que realmente houve picos, ou seja, chegaram a ter 70 casos mais ou menos por dia confirmados de Ebola no país. A Libéria ficou em estado de alerta por conta da doença e muitas atividades tiveram que ser suspensas. As escolas estavam todas fechadas, várias pessoas estavam desempregadas porque muitas empresas internacionais tinham sido fechadas ou temporariamente, né, fora de trabalho naquele momento. Então, muitas pessoas na rua, as crianças sem suas atividades. Todos esses problemas que têm acontecido na Terra é só um princípio das dores. Essas doenças, Ebola, eu vejo uma manipulação que é criada pelos, nós chamamos de os poderes do mundo, né? São os poderosos que dominam a opinião pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus Ebola existe desde 1976 e tem esse nome devido ao primeiro surto, identificado próximo ao rio Ebola, na cidade democrática do Congo. Segundo a organização, nunca houve um índice tão grande de vítimas como o apresentado desde dezembro de 2013, que chegou a 9.000 mortes. As epidemias têm tudo a ver com os karmas coletivos. E não é que o apocalipse está próximo, nós estamos vivendo o apocalipse. Não podemos atribuir isso ao fatalismo, à lei de causa e de efeito, e sim à falta de atenção de governos e da humanidade como um todo com relação a essas populações. No país e nos outros países afetados, né, os sobreviventes começaram a se organizar para que eles pudessem ser aceitos novamente na sociedade.
Não bastava vencer a morte. Quando curados, os pacientes ainda precisavam enfrentar a resistência de suas vilas. Inicialmente houve uma discriminação, as pessoas não podiam voltar mais para os seus trabalhos habituais, às vezes não podiam nem voltar para as suas famílias, porque as pessoas tinham medo. É compreensível até e era necessário mesmo um trabalho de educação, para que essas pessoas realmente compreendessem que não havia mais risco de transmissão. Com o intermédio da Organização Mundial da Saúde, Gessé pôde contribuir com a missão de amenizar o ebola e aprimorar a medicina africana para as epidemias que ainda poderão surgir. Então, eu volto novamente, dessa vez também pela Organização Mundial de Saúde, para trabalhar num país vizinho aos países em que houve ebola, mas esse país, na verdade, não teve nenhum caso. A estratégia agora é preparar esse país e os outros países ali em volta para que eles, caso comecem a ter algum caso de ebola, já saibam o que fazer, já estejam minimamente aptos a evitar que a doença se espalhe, como ocorreu nesses 3 países. Os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, são um exemplo de ajuda, de amparo que se presta hoje. Muitos brasileiros fazem parte dessa ONG, não é? E o que eles dizem é o seguinte: o que há nos países da África, do Paquistão, do Iraque, dos países em guerra em si, é a total ausência de amparo, de ajuda a populações carentes e enfermas. Muito bom e muito estimulante ver a energia que aquelas pessoas têm, a vontade de superar essas dificuldades, né, a capacidade de trabalho. E eu diria que, assim, se o ebola está numa fase agora de controle, né, certamente tem ajuda internacional, mas muito principalmente pelos próprios profissionais de saúde de lá. Eles são os verdadeiros heróis nessa história toda. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. O pai, ele matou a facadas os 3 filhos. O pai matou o filho de 12 anos. Atualmente é comum ligarmos à televisão e recebermos mais uma notícia de assassinato envolvendo parentes. Seria este mais um sinal de que o fim se aproxima? Os milhares de casos que nós estamos vendo hoje, de bullying, de agressão, de violência sobre vários níveis, abuso sexual, isso ocorre a partir do núcleo básico, que é a própria família. Então, nós temos hoje um estágio crítico da humanidade. Isso aconteceu muito na Idade Média, na época da Inquisição. Filhos entregavam pais que não aceitavam dogmas. E, inclusive, até hoje, infelizmente, acontece, filhos desejando morte de pais e, às vezes, empreitando a morte deles, o assassinato deles, para herdarem, né, fortunas. Infelizmente, isso acontece. Isso aí é falta de quê? De evangelização. 29 de março de 2008, Vila Mazei, zona norte de São Paulo. Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, é jogada do 6º andar de um prédio. O pai da garota diz ao porteiro que alguém havia invadido o apartamento e jogado a sua filha pela janela. Logo depois, a madrasta desce ao telefone, ligando para seus parentes. Em nenhum momento, o casal telefona para o resgate. Em 2010, Alexandre Nardoni é condenado a 31 anos de prisão e Ana Carolina Jatobá a 26. Quando não há entendimento, a caridade, a solidariedade, os sentimentos que foram criados em vidas anteriores, de ódio, ressentimento, etc., poderão aflorar no relacionamento naquele instante. Isso também pode acontecer, e acontece. Aliás, os filhos geralmente estão junto com os pais porque são adversários de outras vidas e eles, então, precisam de se harmonizarem. Acima de tudo, nós precisamos entender que ninguém nasce fadado ao crime.
porque na verdade é um filho de Deus. Mais cedo ou mais tarde, isso cansa. Ser mal cansa, satura. Perdeu a graça, chega uma hora perde a graça. Sabe por quê? Principalmente porque ele está sempre olhando para trás. E por quê? Porque ele já sabe que alguém vai enfiar uma faca nas costas dele. Não tem sossego. E a seguir, o que teria dito Chico Xavier sobre 2019? Seria essa a nossa data limite?